Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje, você vai conhecer o Rodrigo Giraldelli. Tá lá no Mastermind desde o começo e você vai ver como que ele tem um negócio que se difere da maioria dos negócios que você viu aqui. E aí, Giraldelli, como é que você tá, cara? Tudo beleza? Finalmente participando do VDcast. Feliz, cara, que você tá aqui. Seu sotaque carioca tá melhor do que o meu, amigo. É influência sua, VDcast. Muitos anos, né? Muitos anos. Já virou carioca. Eu tô ficando careca que nem você tá ficando carioca. Caraca. Que nem eu. Ó, pra mim já era aqui, ó. Tá usando óculos como esse eu. Lance do óculos, meu Deus, a gente conta agora? Eu achei que ia ficar mais na frente. Você é o rosto. Meu Deus do céu. Depois a gente conta. Vamos deixar esse loop aberto aqui. Gente, o Giraldelli é responsável por eu usar óculos. E eu vou contar aqui nesse episódio como que se deu isso, como que aconteceu. E dica, eu tinha mais de 30 anos de idade já quando eu descobri. Já a gente conta. Mas Giraldelli, conta pra galera do VDcast. O que você faz, amigo? Qual é a sua voz? Qual é a sua contribuição no mundo? Legal, Vitor. Eu tenho uma empresa, eu ajudo pessoas a fazer importações da China para o Brasil através das suas empresas, com segurança e viabilidade. Importação empresarial. Com segurança e viabilidade. A gente resolve esse problema da galera que quer começar a importar e não sabe como fazer. Muito bom. Eu sei que tem gente que escuta isso e fala, então se eu quiser trazer uma roupa, uma camisa, um gadget, um jogo da China, é esse cara que me ajuda? E a resposta é não. Explica aí um pouquinho para quem tá ouvindo esse termo pela primeira vez. Bom, essa galera que quer comprar, né, o tênis, a camiseta, um jogo, um microfone, qualquer coisa da China, a gente chama profissionalmente de compras internacionais. Todos nós fazemos, né? A gente vai lá, ou quando vai viajar, da época que a gente viajava com mais frequência, né? E a gente comprava as paradas, né, os eletrônicos, as roupas, colocava na mala e trazia, ou agora, né? Ou sempre, na real, faz a comprinha lá no AliExpress ou na Best Buy, ou onde você quiser, em qualquer lugar do mundo e chega pra ti. Essa parada é compra internacional, compra para uso e consumo. E a gente não faz isso. Não faz isso. O nosso público-alvo é a empresa, aquele camarada que ele quer importar para revender legalmente, revender com lucro através da sua empresa, seja ela um e-commerce, seja um comércio físico ou o que for. Para ficar claro na mente de todo mundo é o seguinte, todo mundo já deve ter visitado aquelas antigamente chamava de lojas de R$1,99, hoje elas são lojas de presentes, né? Hoje são lojas de R$20. Loja de 10, loja de... 99 centavos, amigo, era dinheiro antigamente, agora acabou. Era dinheiro. Então, aquele é o nosso perfil de cliente ideal, né? Porque a gente traz todas aquelas paradas que tem lá dentro, desde utilidade doméstica, presentes, brinquedos, né? Então, quando você olha para aquele tipo de loja, ali dentro tem vários produtos chineses e a gente trabalha com isso. Não só com isso, né? Claro. Por exemplo, eu estou no meu estúdio aqui, eu estou vendo tripé de câmera, microfone, pedestal, um monte de coisas, enfim, tudo que tem mercado no Brasil e possa ou é fabricado na China e dê viabilidade, né, que não é tudo que dá viabilidade, a gente ajuda a pessoa a trazer. Mas, quando o Rodrigo fala de viabilidade, é que tem que ser viável economicamente. Às vezes por causa do valor do dólar, ou às vezes por causa do spread, né, por causa da margem ali, ou por competição mesmo, um produto pode não ser possível de ser comercializado, pode não ser viável. Pode explicar um pouquinho pra galera isso que tá ouvindo pela primeira vez, cara? Sim. Um comércio, né, basicamente, comércio de produtos, ele compra produto e vende produto. Isso não tem a ver com importação, tem a ver com comércio, né? Então, o camarada vende água na praia, ele compra a água ali no mercadinho e ele vai lá, adiciona o gelo, tudo e vende a água mais caro na praia e ele ganha a diferença, a margem de lucro. É isso. Então, quando eu falo da viabilidade, né, ser viável, é que o custo de importação, a pessoa, vamos lá, desde o início, né, paga um valor, vou colocar valores fáceis para entender. Compra na China o produto, uma caixa, 10 caixas, 50 caixas, um container. E o custo unitário daquele produto na China, vamos supor que seja 10. Ele chega no Brasil por 18, 20, 22. Depende do produto, depende do volume, enfim, adiciona imposto de importação, frete e tudo mais, mas ele vai chegar na empresa, na sua empresa, você que está ouvindo, você que está querendo importar, ele vai chegar por um custo final de importação. Nesse caso aqui, vamos arredondar para 20. Vamos supor que o custo dobre, né? Então, você vai revender por algo mais do que 20. Aí tem que falar de precificação, né? Eu recomendo, no nosso ramo, como a importação ela é complexa, ela demora muito, eu recomendo vender no mínimo pelo dobro. Então, o que é bom para ser viável, né, na minha opinião profissional? Que você venda por 40. Preferencialmente
por 60, aplicar 300% de markup. 3x. Tá? Então, 3x. Então, se custou final para você aqui no Brasil 20, qualquer venda acima de 40 é bom. Vai pagar os impostos. Se você vende no marketplace, vai pagar o marketplace e vai te sobrar uma margem de lucro boa, mais ou menos, a depender do seu custo aí seu custo operacional, né, da sua empresa. Você trabalha sozinho, com a esposa, com um funcionário, mas tende a sobrar de 20 a 30% para você. O que é super interessante, né? O que é super interessante, né? Porque então, a galera que ouve o VDcast, eu fico bolado assim de pensar, né? Quem é esse cara que tá do outro lado? O VDcast é desenhado pro cara que vende cursos online e mentorias, né? O cara que usa a internet para vender o conhecimento dele, via de regra, né? E às vezes ele pode achar que 20, 30% é uma margem baixa, só que para produto físico isso é maravilhoso, né? Mesmo quando produz aqui. É maravilhoso porque quando você trabalha revendendo produtos, o esforço de venda não é bem um esforço de venda, eu vou refazer. Quando você trabalha vendendo um produto, a carga de conhecimento, digamos assim, ela está toda no produto. Então você consegue girar muito mais. Se você tiver 1000 peças, você vende 1000 peças, sem ter que entregar, por exemplo, numa mentoria ou num infoproduto que a gente tem também. Você não vai ter 1000 clientes com suporte, tudo, porque o produto ele é físico, ele é entregue. A pessoa quer consumir aquilo que ela pegou na mão e levou para casa. Chegou, acabou. Diferente de um serviço, né? Ou de um curso. Então, 20% líquido hoje é um benchmark muito bom para, vamos dizer assim, comércios que faturam de 100 mil, 150 mil reais acima. Tá? E na venda de produto isso é muito fácil, né? Não é difícil. Porque no mês que você está falando? No mês, exatamente, no mês. Agora, falando de viabilidade juntando com tudo isso, se a galera que está começando ainda não fatura, por exemplo, 100 mil reais por mês, eu recomendo, como consultor na área, que você tenha uma margem líquida aí no mínimo de 30%. Vendeu 100 mil, tem que sobrar 30 mil no bolso. Ou vai trabalhar e não vai ver resultado no final, né? Porque se você não cuidar, né? Comprar caro ou não tiver uma estratégia boa de vendas, você quer vender barato. Aprendi com você, inclusive, que vender barato é um luxo, né? Então, assim, esses dias eu até fiz um vídeo sobre isso pra minha galera, a galera pirou, né? Eles falaram, como assim, né? Eu falei, não, você tem que ter grana para vender barato, isso não é para qualquer um, não. Então, é claro, né, que se a gente tem clientes que faturam milhões, né? 10 milhões por mês. Pô, o cara que fatura 10 milhões por mês, ele pode se submeter a ter uma margem líquida de 7%. Porque o cara tá ganhando 700 mil, né? Então, aí é tranquilo, porque o volume é grande, apesar da margem ser baixa. Agora, se a pessoa vende 100 mil por mês e trabalha com 7% líquido, é muito arriscado. Exato. 7 mil por mês, né? Então, ela não pode se dar ao luxo de cobrar tão pouco, né? Exatamente. E eu sei que é um conceito que pode chocar, né, o ouvinte. Chocar você aí que tá na academia, fingindo que tá malhando, ou você que tá no banheiro. Eu sei que tem gente que ouve o VDcast do banheiro. Olha, é um conceito que pode chocar, mas aqui no digital eu vejo muita gente falando, Vitor, eu quero fazer o Netflix do desenvolvimento pessoal. Vitor, eu quero fazer o Netflix da guitarra. Eu quero fazer o Netflix do seu nicho, né? Coloque seu nicho aqui. E o que as pessoas não entendem é que se você quiser ter um preço Netflix, você tem que ter uma estrutura Netflix, cara. Olha quantos funcionários eles têm, a penetrabilidade deles, em quantos países eles estão, a distribuição em si. Puxa, o produto em si, que, é maravilhoso, né, cara? E o quanto que é viciante também. Então, as pessoas se comparam mal. Elas pegam só o preço do Netflix, sabe? E elas falam que vão fazer a Netflix do autoconhecimento. Só tem o preço, e aí não entende por que o negócio não vira. Então, pessoal que tá ouvindo, esse conceito de que vender barato é luxo, é que para quem tá começando, para quem faz menos de 1 milhão por ano, cara, eu acho que a pessoa tá jogando dinheiro e vida, tempo fora, se ele não foca em duas coisas. Tem um produto de 997 que vira, que funciona, e um programa para oferecer por 10 mil para quem quer ter mais proximidade. Eu falo que as formas mais rápidas de chegar em 1 milhão por ano são 1000 pessoas pagando 1000 ou 100 pessoas pagando 10 mil, ou qualquer variação disso. E se isso é uma verdade, qualquer outro caminho que a pessoa vá, ela pode ir, mas é um caminho mais longo, né, para chegar nesse 1 milhão. Então, daí que vem esse conceito, né? Então, faz as contas aí, pessoal. Eu não conheço outra forma mais rápida. É possível fazer uma venda de 1 milhão para uma pessoa só? Sim, a gente tem amigos que venderam empresa, né? E aí você consegue mais de 1 milhão em uma transação. É possível fazer 1 milhão de transações recebendo R$1? O Hotmart já transacionou mais de 1 milhão de transações, ele ganha lá R$1 mais X%, né? Dependendo da taxa da pessoa, mas tá acessível pro homem comum, como eu e você? Não tá.
o que está acessível, mais acessível para nós, é 1.000 vendas de 1.000, 100 vendas de 10.000. Eu não consigo ver outro caminho mais simples, né? Mas o Giraldelli, ele vê uma galera que faz um número muito maior de vendas e, sei lá, lucra 10 por unidade, né? 10 reais, 100 reais por unidade. E a galera consegue ter resultado assim, né? Só não é o mais comum, né, Giraldelli? Exatamente, né? Porque fazendo a mesma analogia, né? Você colocou de 997 para 10.000. Uhum. Mas a pessoa ela pode importar um produto, por exemplo, para vender por 50 reais. Uhum. E vamos manter aquela mesma margem de 3x lá. Uhum. Então, se ela for vender por 50 reais, ela pagou 16. Uhum. Ela pode também comprar um produto de 100 para vender por 300. Uhum. E o mesmo produto, vamos falar assim, de um produto aí que é comum, que todo mundo consegue visualizar. Aquelas mochilas para laptop, né? Aquelas que a gente carrega as nossas coisas e... Ou ring light que a gente tem aqui. Ring light, pronto, exatamente. é um exemplo maravilhoso. O exemplo de ring light, inclusive, né, nesse tempo aí que a gente está passando e transmitindo esse podcast, é algo que bombou de vender, né? E ring light, Vitor, você tem produtos que, sei lá, vou falar de cabeça também, podem ser vendidos aí por 50 reais na ponta, e tem ring lights de 200, 300, e a minha eu paguei 1.000. Eu tenho uma grandona Pro aqui, legal, e paguei, nem sabia, né? Depois que eu falei, nossa, aqui, né, milão, né? Eu achei que ia ser mais barato. Por quê? Porque muda de cor, faz negócio, tem controle remoto, e tem fonte, não aquece... Enfim, é uma parada. É muito doido. Com aí é uma questão... Com um botão dá pra mudar a luz, cara. Óbvio que quem tá no VDcast não consegue ver, né? Mas se algum dia esse vídeo for pro YouTube em algum lugar, com um botão eu mudo o calor, né, da luz, sei lá. Isso, a temperatura da cor, né, essa parada toda ali, né, mais fria, mais quente. Então, aí é uma questão de decisão mesmo, né, que mercado tu quer atingir, você quer vender produtos de 1.000, de 500 ou de 50. Agora, é um cliente diferente também, né? Cliente diferente, porque o preço é posicionamento também, né, considerando que o produto seja bom. Agora imagina, vamos lá, vamos fazer o exemplo, ring light de 50 reais, daquela similar que a gente vê nos famosos lojinhas populares, camelôs, naqueles bairros mais populares que toda cidade tem, né? E uma de 500. Como você falou, vender a de 50, supostamente é mais fácil, só que é um cliente que paga 50 e para você fazer, sei lá, 100 mil reais de lucro nesse produto, você vai ter que vender milhares, né? Nossa. E na de 500 reais, sim, porque é mais fácil, né? A gente tende a ir pro mais fácil, né? Pro gostosinho, pro quentinho, pra preguiça, né? Usando um termo aí, não chamando nós todos de bem direto, mas bem direto. O conveniente, né? O conforto. A gente busca o conforto. Conforto. Então a gente fala, mas vender uma ring light de 500 reais, mas daí eu vou ter que trabalhar marca, marketing, não é? Sim, você não vai girar tanto quanto uma de 50 reais, mas, cara, a sua parada é o quê? Você tá objetivando um lucro, um caixa, ou você quer vender, você quer atingir market share, o que você quer, né? Tem mercado para os dois e tem negócio para os dois, só que o jeito de vender, o jeito de abordar é totalmente diferente, né? Então, eu sempre priorizo margem de lucro. Nós tivemos recentemente aqui o nosso querido amigo, né, mestre nessa área, que é o Renan. Ele é o cara da ForBlue, né? Ele é o cara que fala isso, né? Faturamento não é lucro e lucro não é caixa, né? Então, para quando você está pensando em produto, você tem que fazer essas continhas aí para sobrar um dinheirinho no bolso e você viver feliz, porque senão você só trabalha e não rola, né? Tinha que nessa hora ter uma vinheta, hein, ô Giraldelli? Imagina se aqui tivesse esse esquema, tipo, o cara tá ouvindo aqui, e aí, do nada, você citou o Renan, certo? Sim. E aí, só de você ter citado o Renan, podia abrir uma vinheta automática aqui que chamasse o cara para assistir o episódio do Renan. Imagina, cara, Legal, um negócio desse. Hein? Imagina se tivesse essa possibilidade de, do nada, no meio aqui desse episódio, entrar uma gravação falando: para assistir o episódio de Renan, episódio 35 do VDcast, entre no Spotify ou no iTunes. E uma musiquinha assim. Imagina, Giraldelli. Acho que eu acabei de fazer isso. Acho que vai rolar, hein? Fala aí, cara. Vamos ver, tomara. Musiquinha, volta. E aí? Edição ao vivo aqui, amigo. Esse tempo que eu levei foi pra ver qual era o episódio dele, entendeu? Eu saquei. Muito bom. Pô, que legal, Giraldelli. E agora? E agora? Tem aquele silêncio, né? Muito bom. Mas voltando a esse negócio que você falou de
vender por 50, vender por 500, né? Para acabar com esse estigma, vender por 500 é mais difícil do que vender por 50. Eu seria um idiota se eu falasse aqui que é mais fácil vender por 500 do que por 50. Vender por 500 é mais difícil do que vender por 50. Só que não é 10 vezes mais difícil. É isso que a galera não pega, né? E por não ser 10 vezes mais difícil, quem escolhe se aventurar ali acaba vivendo um momento diferente. Porque tem aquela história de que no topo a competição é menor, né? Como tem menos gente querendo jogar esse jogo, de vender um ticket 10 vezes maior, o cara vai competir com menos gente. E às vezes não é mais no preço que ele está competindo, e sim na conveniência, e sim no serviço, e sim no atendimento, ou marca, como você falou, né? Os seus clientes, alguns, importam commodities, que são produtos que não tem necessariamente uma marca, né? É uma garrafa, ou um copo térmico, por exemplo. Mas tem uma galera que está jogando jogo corrediça de gaveta. Sim, o cara não quer saber necessariamente a marca que ele vai usar, mas tem uma galera que está no jogo de construir marca, não tem isso, Rodrigão? Sim, tem, e esse é a minha, assim, cara, hoje de manhã, no momento que a gente está gravando esse podcast, hoje de manhã eu fiz uma live, uma aula sobre isso. Legal. Porque minha missão de vida, assim, hoje, para falar com os nossos clientes, as pessoas que a gente tá conversando, que estão chegando junto da China Gate, é sobre isso. É sobre você se diferenciar, sobre você ter um posicionamento na mente, na prateleira mental do cliente, e isso passa por construir uma marca, né? Por vários detalhes técnicos, como quando você tem uma marca, você tira o efeito de comparabilidade do produto e Total. Os clientes sabem se o seu produto é caro ou barato por comparação. Então, quando você cria uma marca, você já tem o argumento de dizer é diferente. Aí com a marca, Total. Né, vem uma embalagem diferente, uma cor diferente. Aí você vai para um segundo nível, que é pensando em produto, que é fazer modificações no produto mesmo, né? A cor do produto diferente, um cabo, e depois até mesmo uma funcionalidade. Você vai evoluindo e, de fato, se diferenciando, né? Criando ali funcionalidades, ou às vezes até comunicando melhor essas funcionalidades para diferenciar o produto do outro. Por quê? Amigo, se você quer competir em produto, hoje em dia, eu sinto dizer, você não vai ganhar dos chineses ou agora, mais recentemente, países aí do Sudeste Asiático que estão entrando. Desde Índia, Vietnã, Camboja, Indonésia. Não dá. Eles têm um custo de produção mais barato por N fatores, que não são só pessoas, né, mão de obra mais barata. É estrutura tributária, estrutura de financiamento, e entra um monte de fatores. Então, não dá para você competir em produto com os asiáticos, na maioria dos produtos, né? Claro que, não estou falando de alimentos, carne, soja, que daí o Brasil... Aí é o contrário, né? É o Brasil Sim. que... A balança pende pro nosso lado, né? Então, agora, cara, o chinês nunca vai ganhar da gente em atendimento, em falar com o brasileiro, em tropicalização. Ele não vai ganhar, né? porque ele nem pensa nisso, né? Não é nenhum assunto, ele não tá presente para essa camada, né? A estratégia dele é vender barato. Essa é a estratégia dele. E eles estão cumprindo e tá tudo bem. É uma estratégia. Vender barato é uma estratégia de preço. Eu não acho que seja melhor, mas é uma estratégia de preço, né? É uma estratégia de precificação, aliás. Ganhos em escala para reduzir custos. Ok. Funciona para muitas pessoas, mas tem que ter, como eu falei, é um luxo, né? Tem que ter capital e tem que ter escala, né? Agora, para mim, a melhor estratégia de preço é diferenciação e você justamente trabalhar nesse gap aí que as grandes empresas deixam, né? Cara, vou falar uma só, assim, que é incrível. Esse papo aqui tem mais de 30 anos, que é o tempo que eu escuto palestras. Não, acho que não, né? Eu tenho 42, com 15... já faz isso, 20 e poucos anos ali. 35, 20... Comecei a assistir palestras, assim, com uns 15, 16 anos de idade, sabe? Cedo, cara. Então... Cedo, eu era rato de escritório, eu já gostava, velho. E na época era fita VHS e fita cassete. E é mais cedo do que quem tá ouvindo tá entendendo, porque, poxa, vamos lá, eu tenho 34, vou fazer 35, né? Eu não sei a faixa etária de quem ouve o VDcast, eu sei que tem pontos fora da curva, né? Pessoal bem mais velho do que eu e você, e tem a galera bem mais nova também, ô Geraldelli, tem uma galera de 20 e poucos anos, cara, eu acho muito massa. Sim. Mas quando o cara de 20 e poucos anos que tá ouvindo agora o VDcast, por exemplo, comecei com 15, porra, quando ele tinha 15, foi 5 anos atrás, o cara já tinha acesso a celular,
o cara já tinha acesso a tudo, né? Mas você com 15 na tua época é um jogo Isso era completamente 1995, Meu 95, Deus. 96, 97, mais ou menos isso. Não Que dá eu nem pra entrei para o comparar. mundo, entrei para o mundo corporativo. Então era tudo presencial, né? Não tinha o online. Eu fui criado, eu estudei na matriz offline, né? Toda a minha base foi matriz offline. Eu sou de uma geração que aprendeu dos dois, né? Uma na escola tradicional, vamos dizer, né? Faculdade. Apesar de que eu acho que a faculdade está ensinando offline até hoje, mas isso é outro assunto, né? É o offline que vai pro on, né? Tipo, é o offline que você vê pela internet. Sim. E o papo que eu falei que é antigo, cara, falando aí de diferencial e de não sei o que lá, é atendimento ao cliente, cara. É o que você Total. hoje chama, né, de care, né? Se importar. É assim, cara, esse é um assunto infindável. Eu tenho certeza que se a gente fizesse uma enquete boladona e dissesse, olha, qual foi a sua última experiência ruim de atendimento? Online, offline, numa loja, num hotel qualquer. Todo mundo vai lembrar. Que, ó, nesse momento a galera tá lembrando. Fala, cara, mas é atendimento, bicho. Pô, é um negócio que... Como assim as pessoas ainda atendem mal? Cara, sempre atendem e sempre vão atender. Sempre tem alguém atendendo melhor e sempre tem gente que perdeu esse treinamento ou renovou a equipe, enfim, né? Aí é entropia, né? O mundo tende ao caos, né? Então, se você, na sua empresa, não cuidar do atendimento, ele tende a ser um atendimento ruim. Só não é ruim se você cuidar dele, né? Porque físico isso, né? Tudo tende ao erro, ao caos, ao problema. A gente pensa que é o contrário. Então, fechando esse loop, né? Não dá para competir em produto, mas dá para competir e criar diferenciais em diversas outras paradas. Nós falamos aqui de marca e agora eu estou falando de atendimento, né? Enfim, atendimento online, por chat, por WhatsApp, aqui a gente atende no Instagram, eu sei que você também faz isso bastante. Em todos os canais, cara, atender bem, cuidar do cara, ver que tem um ser humano ali do outro lado e você vê, é simples, mas pouca gente faz e é diferencial. Se importar. Eu acho muito bizarro, Geraldelli. E quem tá ouvindo a gente, né? Cara, isso às vezes é responder o direct, cara. Poxa, eu tô agora com 232 mil seguidores no Instagram. Pra muitos é muito, pra muitos é pouco. É o maior número que eu já cheguei na minha vida, né? Eu até fico pensando na galera do futuro, que vai ouvir em 2050 isso aqui, entendeu? Como é que vai ser? Eu não sei, né? Como é que vai ser. Mas hoje, como é que é? Eu respondo o meu direct. Eu respondo o meu direct. E quando eu não puder mais responder meu direct, porque em algum momento eu não vou poder, cara, vai ter alguém do meu time respondendo. Porque eu sei como é que é estar do outro lado, ansiar por uma resposta e ela não vir. Eu sei como é estar do outro lado, mandar uma mensagem e não saber se um ser humano do outro lado vai pelo menos ler, cara. E eu sei como é que dói. Então eu escolhi que comigo não. Aqui não vai ter isso. Então quando eu não puder mais, porque em algum momento eu não vou mais poder, hoje tá mais difícil do que um mês atrás, por exemplo. Então vai ter alguém ou alguém do meu time para continuar cuidando da galera. E eu fico chocado, Giraldelli, quando eu respondo o meu direct e as pessoas falam, nossa, você me respondeu. E eu fico pensando, nossa, uma coisa que é tão básica, uma coisa que é tão rasa, uma coisa que é tão simples, cara. Como que isso virou um diferencial, né? A sensação que dá é que a barra do mercado tá tão baixa, mas tão baixa, que você fazer um ato tão simples como simplesmente responder a pessoa, cara, é um diferencial e te coloca separado da competição. Já parou pra pensar nisso, cara? Pois é. É simples, né? E quantas vezes a gente não elogiou um atendimento que foi padrão? Foi padrão, cara. O padrão tá sendo elogiado de tão baixo que tá essa barra que tu falou aí. Então, cara, tem muita oportunidade aí nesses detalhes pra gente sair do óbvio, né? Sair do óbvio e faturar, cara. Faturar, fazer a galera feliz, vender os produtos e, enfim, fazer negócio, né? E eu acho que nem é pra se chatear, né? De, como a barra tá baixa. E sim olhar como uma oportunidade. Olha como a barra tá baixa. Por que a gente não faz só um pouco diferente e com isso a gente consegue saltar? Então fica o desafio pra você que tá escutando. Hey, onde que você pode subir a barra do seu atendimento? Subir a barra do seu cuidado? Onde que você pode subir a barra do seu relacionamento com o seu cliente e com o seu possível futuro cliente? Porque eu acho que esse é um espaço de muita oportunidade, né? Sim. Às vezes precisa de um incômodo também. Eu vou dizer pra ti o que aconteceu comigo em relação a direct do Instagram. Até o início da pandemia, cara, eu não cuidava. A gente tinha tava fora do meu radar. Não é porque eu não queria cuidar, não. É porque a gente trabalhava rede social como uma outra coisa diferente do que a gente passou a trabalhar depois. Mas o que foi? Foi o susto que a pandemia levou, a gente passou a dar atenção para todos os canais
canais, e não somente o e-mail, que é muito gostoso de responder, porque fica uma fila organizadíssima ali, tudo, lá no Zendesk, né, ou no qualquer sistema que você use aí de e-mail, a gente concentrava tudo ali. E depois, quando entrou tudo isso aí que tá rolando, a gente falou, não, os clientes estão mais, vamos chamar de arredios, e a gente precisa pescar em diferentes mares, né? Tem peixe ali no Instagram, a gente não tá cuidando. E caraca, é assim, literalmente isso daqui. Ele falou, por que eu não fiz isso antes? Né? A gente tava ali, sei lá, com 25, 30 mil seguidores na época, hoje tá tá batendo 90, se não me engano. Uau, cara, tá crescendo bem, meu Deus, cara. Tá crescendo bem. E o tanto de negócio que a gente fecha, a gente antes mandava o cliente para outro canal para atender, porque é mais confortável para nós. Mas aí tem um nome legal que está surgindo aí para quem é de e-commerce, né, que você já deve ter ouvido, você que está nos ouvindo, né, que é de e-commerce, você já deve ter ouvido o termo omnichannel ou omnicanalidade, e lá da China vem o new retail, né, o novo varejo. São todas as mesmas coisas, que é, de fato, você atender o cara em todos os pontos de contato que ele tem contigo. Onde ele tá, né? Chat, onde ele estiver. É um desafio, né, pensando em empresa, né, pensando em equipe de atendimento. E ferramenta, mas, cara, integração também, logística da coisa, né? Exato. Porém, faz todo sentido, porque acho que em algum momento aqui você falou, né, Vitor, de como nós nos sentimos, como nós queremos ter um atendimento. Eu não sei se você falou isso ou se eu estou alucinando, mas enfim. Sei lá, pode ter sido uma outra voz aqui, né? Não, é que talvez você não tenha falado aqui, mas eu já ouvi você falando isso. Tem isso, cara, tem isso. As pessoas reportam coisas assim pra mim, sabia? Cara, você me falou, mas eu não falei, entendeu? Tipo, mas o cara tem uma vozinha interna minha, cara. Agora tá dando pra galera sonhar comigo, eu tô assustado, cara. O remarketing do sonho tá funcionando. Olha só. Quando eu faço ligação de boas-vindas do Maestria, eu pergunto, por que você entrou hoje? Por que você entrou agora? E não na semana seguinte ou na semana anterior? Teve gente que fala, cara, porque eu sonhei com você, e aí eu entrei, acordei e me inscrevi no Maestria. Eu falei, Glória, caraca, tá funcionando. E o bom é que o CPM do anúncio no sonho dos outros é muito baixinho, é baratinho, tá convertendo pra caramba, cara. Muito bom. Converte bem. E o esforço é mínimo também, né? Porque você só tá... o cara só tá sonhando. Mas você sabe disso aí, eu lembrei, né? Tem aquelas frases, né, que vinham desde... Antes vinha no e-mail, né, dos amigos, depois vinha no Orkut, depois agora vem no Facebook ou qualquer lugar, né? Aquelas frases... O que é Facebook? Eu não peguei, não. Facebook. Tô brincando. Agora é Instagram, né? Pô, cara, que agora é Instagram, TikTok, né? Sim. Mas vem aquela frase bonita que geralmente é atribuída a Clarice Lispector ou a Arnaldo Jabor, né? Ou algum filósofo bacana, né? Albert Einstein, né? Você quer dar autoridade pra parada, você bota Albert Einstein lá, né? E uma receita de bolo fica bom, antigo provérbio africano. Isso, Oxo. Oxo. Muito bom, cara. Aí eu tava vendo uma palestra do Arnaldo Jabor há muito tempo. É Arnaldo Jabor, né? Aquele cara, cineasta, tudo, carioca aí também. Sei lá, cara. Esse tipo de coisa que as pessoas esperam que eu saiba, mas que eu não faço a menor ideia. As pessoas iam se assustar do quanto que eu não sei nome de pessoas que todo mundo devia saber. Como que eu não vi filmes que todo mundo acha que tinha que ver. E como eu não vejo jornal, não acompanho política e não me envolvo com nada que não seja os meus clientes, cara. A minha vida é que eu escolho pra mim, muito doido. Mas já ouvi esse nome aí, cara. Enfim, ele é um cineasta famoso, das antigas, né? Ele era comentarista. Eu posso googlar muito rápido, aí parecer que eu sei num curtíssimo espaço de tempo. Mas não eu sou funcional, cara. Eu sou funcional. Eu consigo me adaptar com muita facilidade, meu amigo. Eu não vou fazer isso agora, não. Mas eu também não. Eu tava aqui, tô com o computador na frente, tava seco eu falei, não, vamos deixar isso mais puro. Que seja. Mais assim, né? Enfim, o que ele disse numa palestra falou, cara, tem frases muito legais que eu adoraria ter falado, mas não foi eu que falei, cara. Falei assim, mas atribui a ele, né? Atribui a ele. Eu falei, isso aqui é muito massa. Eu queria ter falado, mas não falei, não. As pessoas colocam o meu nome lá. Muito bom, muito bom. Mas por que eu tô falando isso, que eu esqueci? Sei lá, porque tá gostoso o papo, né, Giraldelli? Tá gostoso. Mas você falou que você acha que eu falei aqui... Omnicanalidade, não é? Omnicanalidade, mas você falou que você achava que eu tinha falado, que é o suporte que a gente espera. É isso. Só que eu acho que eu não falei, não. Enfim, como nós estávamos falando lá da omnicanalidade e de cuidar, né, do cliente, do care e tudo mais. Cara, é simples. Você gosta de começar a falar com uma empresa no WhatsApp e depois você entrar em contato por e-mail, as pessoas te pedirem tudo que você quer de novo, e daí você liga, cara, para fechar o pedido alguma coisa, porque o cartão caiu na segurança do cartão, aí a pessoa pede tudo de novo.
sabe? Aí eles falam pra você mandar um formulário, daí você volta pro e-mail, manda um SMS pra confirmar o cadastro e é tudo de novo. Cara, é isso. Então, assim, eu não gosto, ninguém gosta, então o seu cliente também não gosta. Exato. Tadã! Tadã, né? Então, A surpresa! não faça isso com o cara, bicho. Não faça isso com o cara. E aqui, assim, a gente nos treinamentos, ou quando eu vejo alguma coisa disso acontecendo, né? Eu falo assim, não faça, não dê o atendimento merda que você não gosta de ter, entendeu? Cuida desse cliente, cara. Para o que você tá fazendo e cuida dele. É simples, mas não é fácil. É igual emagrecer, né? Todo mundo sabe que tem que fazer, mas é difícil fazer. Daí a fazer são outros 500. Ô, Geraldo, eu vou fazer aqui um meia-culpa, vou fazer uma confissão. Eu caí nesse erro, amigo. Hoje de manhã, eu fiz uma enquete no Instagram falando do CCZ normal, de 1997, e o Premium, de 5K, né? Expliquei as diferenças e tal. Aí eu botei uma enquete, qual que você prefere, qual que você quer se inscrever agora? Aí eu botei lá, 5K e 1997. E eu fui depois e fiz follow-up. Lá pelo Instagram você consegue ir na enquete e colocar quem que respondeu o quê, e aí você faz um follow-up. E, cara, foi muito ruim, porque você consegue fazer um sort, você consegue separar, né, agrupar quem respondeu um e quem respondeu outro. E aí eu mandei mensagem pra quem respondeu um, aí mandei mensagem pra quem respondeu outro. Só que nessa hora, você não tá necessariamente vendo o nome das pessoas. Tem uma lista, e aí você clica em cada um e bota um Ctrl+C, Ctrl+V ali. É assim que eu faço. E nessa, eu acabei mandando pra uma menina que tinha se inscrito, tipo, ontem. Eu sou um cara conhecido por conhecer os meus alunos. Eu sei a galera, eu sei o que faz. Tipo, eu tenho uma memória bizonha, não posso prometer, mas é assim que tem acontecido, né? E, poxa, ainda mais a galera que eu acompanho há muito tempo, cara. Você tá lá no Mastermind, é o 7º ano, sei lá, 6º pra 7º ano. Sim. Então, cara, eu sei, eu acompanho etapas da vida. Tipo, eu sei quem é a minha galera. Mas, cara, essa menina, tipo, ela entrou ontem, entendeu? De noite. Eu ainda não tive a chance de estar com ela ao vivo, não tive a oportunidade de trocar. Então, meu cérebro não fixou que ela era cliente, né? E aí ela me mandou uma resposta, cara. Ela escreveu assim, acho que o robozinho tá desconfigurado aí. E aí eu fui olhar o chat, tinha minha mensagem Ctrl+C, Ctrl+V que eu mandei pra ela. E embaixo ela falando, acho que o robozinho tá desconfigurado aí. E em cima, a nossa conversa de ontem. Só que naquele momento eu tinha mandado mensagem, sei lá, pra dezenas de pessoas. E aí eu fui explicar pra ela, ó, não tem robozinho não. Tem eu aqui do outro lado, ó, mandando mensagem pra um monte de gente que mandou, que clicou ali, que mostrou interesse, né? Então, pô, foi mal aí, sacou? Mas claramente não é o tipo de experiência que eu queria gerar, só que como que eu vou fazer isso de outra forma sem ser um robô, né? Eu não tenho um robô, eu não vou usar um robô, eu quero que ali seja artesanal, que seja manual, mesmo que eu vá fazer algo que é uma mesma mensagem para um número grande de pessoas, sacou? Sim. Então, eu passei por isso hoje, cara. Aconteceu hoje aqui comigo. Mas é uma questão assim, você estava fazendo a resposta, ela ali nessa ferramenta não tinha filtro de quem é cliente e quem não é, e, enfim, no teu processo você ainda não tinha visto ela, e pô, ela comprou ontem, né? Agora eu acho que você matou a charada quando você respondeu, né? Opa, sou eu aqui, obrigado por ter entrado, né? E daí? Isso. Já acessou a área de membros? Pronto. Aí restitui, né? Aquela boa vontade. Porque não é é bem diferente perfeito, né? Total. É diferente de falar, vou mandar aqui para um atendente. Meu Deus, aí bota a musiquinha. E aí depois tem que confirmar os dados. Meu Deus do céu, cara. Exato. É essa parada. Então eu acredito que aí tá dentro, né? Pode porque crer. É desafio mesmo, esse negócio de omnicanalidade. Ela comprou, talvez ela, né? Comprou lá no outro canal, não te avisou tudo. Não tem como saber, porque são várias formas de interação, né? Surreal, Geraldelli. E, Geraldelli, teu negócio é diferente, né? Da maioria da galera do Mastermind. E você entrou no Mastermind numa época diferente também. Você é um membro fundador. Sim, você entrou quando não existia grupo, cara. Sabe aquela metáfora de comprar na planta? Bicho, ninguém sabia o que era o Mastermind. Eu não sabia o que seria o Mastermind. Eu falo que hoje é fácil de acreditar, né? O cara vê a galera que tá lá, vê o tipo de resultado, pessoal. Vê a galera aqui que vem no VDcast. Mas, cara, na tua época não teve VDcast pra acreditar. Como é que foi isso, cara? Conta pra galera esse passo. Cara, então, eu venho do mundo, como eu falei, eu venho do mundo de prestação de serviços, né? Eu fui consultor naquela área de controladoria, né? Que fica entre o financeiro e a contabilidade, finanças, e enfim, meu trabalho era mostrar pro dono da empresa quanto que ele estava lucrando, o resultado, né? Ou tendo de prejuízo, tomara que não, né? Mas principalmente para onde é que estava indo essa grana, né? São as perguntas que nós falamos, né, do Renan, lá do episódio 35.
Vinheta! Então é o seguinte, eu cuidava daquilo, falou, ó, e tinha alguns clientes que eram importadoras e foi daí que foi minha entrada no mundo da importação. Aí eu tinha, como que você prospecta, né, na prestação de serviços? Indicação, muita indicação, e eu queria escalar. E aí falei, olha, vamos ver como é que escala serviços, tá? E fui pra internet, né? Google, tá, beleza, escala, serviço, aquela coisa toda. Fui impactado por anúncios do Fórmula de Lançamento, do nosso querido Érico Rocha. E eu vi aquilo ali e falei assim, caraca, legal. Mas aí, tempos depois não, sei lá quanto tempo depois, eu fui impactado pelos anúncios de um cara chamado Érico Rocha, me interessei por aquilo e cliquei e comprei o produto dele, Fórmula de Lançamento, achando que eu tinha comprado do Érico Rocha. Nossa! Mas eu comprei um produto do Érico Rocha e aí eu recebi o e-mail, ó, tem aqui o acesso, é um curso online, né, para quem não está presente aí, o Fórmula de Lançamento. Sim. Recebi o acesso, a área de membros, aquela coisa toda, e logo depois eu lembro que foi assim, ó, veio um e-mail automático da área de membros, oi, tudo bem? Aqui tá seu login e senha. Sim. Aí veio um e-mail automático do Érico, que é assim, olha, né, você tá aqui, tem grupo de aluno, tem um monte de coisa, várias instruções, e aí passou, sei lá, cara, alguns minutos, algumas horas, verdadeiramente eu não sei, porque eu chequei isso depois, veio um e-mail de um cara chamado Victor Damasio. Isso não tinha ideia de quem era? Não tinha ideia, não tinha ideia. Nossa, foi um anúncio meu que você clicou? Foi um anúncio seu que eu cliquei. Aliás, eu não sabia. Santo anúncio, cara! Deixa eu te falar uma parada. Deixa eu te falar uma parada. Eu não sabia. E aí, olha só o que aconteceu. Você mandou um e-mail assim, oi, tudo bem? Vi aqui que você comprou a fórmula de lançamento por indicação minha. E sendo assim, você tem acesso a alguns bônus exclusivos. Que é uma comunidade no Facebook, é uma ligação comigo de 1 hora, umas paradas. Aí eu falei assim, cara, eu não conheço o Victor Damasio. Aí eu entrei, fui ali, Facebook, vi, né, algumas coisas. Eu falei assim, pô, é legal aqui, parece que tem uma comunidade, tem uma ligação com o cara, mas eu não comprei. Daí vem o diabinho, né, o inimigo, né? Não, fala que tá tudo bem, você ganhou, aceita, né? Aí vem um anjinho, né? Não, seja íntegro. Não é justo. Não é justo, não minta nunca, sua mãe te ensinou, moleque. Aí eu respondi, falei, cara, eu acho que tem algum erro, eu não comprei de você, eu comprei do Érico, eu não sabia o que era link de afiliado, né, referral, sei lá, não sabia nada disso. Aí você falou assim, um momento, vou checar aqui. Aí passou um tempo e falou assim, tudo certo, você comprou sim pelo meu link, e você tem de... eu anteriormente falei, olha, eu agradeço, mas eu não posso ter acesso a esses bônus, porque eu não comprei isso, eu comprei de um outro cara que chama Érico Rocha. E aí você falou, tá bom, espera. Aí voltou e falou, não, tá tudo certo, você comprou comigo mesmo. Eu falei, bom, agora eu já falei se ele quer me dar, eu vou aceitar essa parada de comunidade mentoring. E aí eu já entrei e eu falei, cara, um monte de gente ali, eu nem tava entendendo bem, que tava bem offline, né? O que tava rolando tranquilo. Aí já veio... Isso foi 2015, cara? 2015? 2014. 2014. Nossa senhora. Deve ter sido lá pro meio de 2014, né? E só pra botar em alguma perspectiva pra galera que tá ouvindo, no começo da minha carreira ali, eu fui afiliado do Fórmula de Lançamento. O que quer dizer isso? O Érico deixava algumas pessoas promoverem o Fórmula como afiliado. Então, a gente podia oferecer bônus para as pessoas se inscreverem pela nossa indicação. E foi nessa que o Rodrigo clicou em algum anúncio meu e acabou se inscrevendo, cara. Que massa isso, cara. Nossa, 7 anos depois, cá estamos. 7 anos depois. Veio, só na sequência, cara, teve uma parada muito legal, que foi, eu ia lançar, daí eu coloquei lá na comunidade a minha página de vendas de um produto que eu tava lançando, aí você foi lá e comentou. Falou, olha, tá muito... Eu trabalho, a minha empresa chama China Gate, né? China Gate, e a logo é vermelha. E eu coloquei a página de tudo vermelho. Você falou, olha, vermelho na psicologia das cores é pare, né? Nossa. Tá meio estranho. Não, você não falou meio estranho, você falou, ó, se atenta a isso. Eu falei, putz, é verdade, né? Eu já vi psicologia das cores, mas não me atentei. Aí mudei tudo pra azul e pra verde, porque daí eu falei, agora vai, né? Aí eu falei, pô, o cara responde aqui mesmo, ele tá aí, né? Quem que é esse cara? Aí a gente começava, eu via que você interagia e eu tinha uma call. Bom, resumindo e acelerando, teve um evento ao vivo do Fórmula de Lançamento no final daquele ano, se não, deve ter sido dezembro, e aí você palestrou no palco do Fórmula, falou sobre a USD. Ultra segmentação direcionada. Ou Damasiana. Ou Damasiana. Ultra segmentação Damasiana.
Aí você falou sobre o SD, eu falei, legal, bacana. E eu tive a oportunidade de conhecer ali, na saída do evento, né? Tinha uma fila para falar com você, já tava famoso já. Né? Aquele mundo, né? Naquele mundo. Sim. Aí falei, cara, comprei com você, obrigado, você me ajudou ali no negócio da página de vendas, eu tenho uma call. Você falou, ó, pode agendar, me manda ali o e-mail, Surreal, a gente cara. agenda, faz um Surreal. Skype. E você, eu não sei em que momento dali, se foi um pouco antes ou um pouco depois, você submeteu para esse grupo de mastermind, né? Um grupo selecionado para empresários, e eu li ali e falei, eu me encaixo, né? Já tenho uma experiência ali, tá, beleza, tenho a grana e, pô, é aquela história, né? Eu gosto desses aceleradores, né? Eu falei, pô, eu posso ter acesso a uma galera que sabe mais que eu, galera, acesso premium, VIP, né? Enfim, para ter resultado mais rápido. E deu certo, a gente fez a call, aí foi uma call junto, a call que eu precisava resolver alguns detalhes do meu lançamento, e já foi Sim. a call de aplicação De de entrevista. e isso deve ter sido em dezembro mesmo, e em janeiro já rolou. Lembro que foi logo depois do Réveillon, já rolou 2015, né? Comecei em 2015. Então, loucura, estamos no Geraldo, 7º ano, cara, e eu sou grato por aquele anúncio, o bendito anúncio. Surreal, E a cara, gente se encontrou surreal. aí, estamos fazendo negócio até hoje. Já passou de negócio faz muito tempo, né, cara? O grupo é Ah, fantástico. virou amizade já há Amizades, né? anos. Muito legal. Bicho, eu Foi não tava isso. ligado que tinha sido assim, não, cara. Eu vou te falar que pra Foi, mim foi uma surpresa, cara. Porra! foi. E, cara, é muito doido, porque na época foram mais de 500 pessoas, cara, que fizeram fórmula por indicação minha. E eu dava essa 1 hora de consultoria e eu dava acesso ao grupo de mentoring. E esse grupo é onde a galera trocava e tal. Aquilo ali foi uma semente do que no futuro se tornou o grupo Maestria. Hoje somos Sim. mais de 2.000 membros lá no Maestria. E eu só criei esse grupo porque eu já tinha experiência em criar grupos, né? E ajudar a galera, e era o que eu sempre gostei de fazer. Só que na época eu fazia dando de bônus, né? E aí eu transformei isso no meu negócio depois. Não era assim, né? Meu negócio nasceu como um presente que eu dava para quem comprava por indicação minha o Fórmula como afiliado. É muito doido. E aqui no VDcast, quem vai lá nos primeiros episódios, eu conto exatamente como é que foi toda essa jornada, né? Até chegar aqui. E pô, Você fico muito montou o feliz, cara. negócio, agora é o ChinaCast, né? Vou fazer um corte. Manda ver, amigo. Não, é assim, aí você dava de presente no grupo, você se dedicava, curtia, mas não cobrava. Uhum. Aí quando você decidiu cobrar, quando você viu que isso era um negócio, quando você viu que isso era um negócio e que você curtia muito fazer, você e eu, e poxa, a gente, né, faz parte de uma galera privilegiada que trabalha com o que gosta e pode escolher o que fazer, né? Sim. Como é que foi essa parada? Eu já faço de graça, mas agora eu vou profissionalizar isso. Como que é isso? Giraldelli, incrível você perguntar. E só pra explicar pra galera, não era bem de graça que eu fazia, tá? Porque pra cada venda que eu bônus, gerava né? pro Érico, o Érico me remunerava. Eu recebia de comissão R$ 1.000 ou R$ 1.500, dependendo da turma e dependendo de quantos eu vendia. Então, na primeira, eu ganhei, sei lá, eu fiz 8 indicações, então foram R$ 8.000, mais um iPad, mais o direito de ir no evento sem pagar. E aí no outro foram 30 e tantas pessoas, aí eu acho que ainda era R$ 1.000, só foi virar 1.500 depois. E aí, poxa, viagem pra Barcelona, viagem pros Estados Unidos e passeio de helicóptero no Grand Canyon, vários presentes, né? E o que é mais valioso, na minha opinião, né? Que foi a proximidade com o Érico. Foi poder me tornar amigo, foi poder ver por dentro as coisas que ele fazia, às vezes antes de fazer, poder desenhar coisas juntos. E, cara, eu aprendi e continuo aprendendo muito com ele. Então, pra mim foi um presente. E eu tava confortável com aquilo ali. E foram mais de 500 pessoas. E por mim, eu ia ficar fazendo aquilo ali por muito tempo. Só que o Érico, em algum momento, ele descontinuou os afiliados, cara. Ele escolheu escalar o negócio dele baseado principalmente em tráfego frio. Só que antes disso eu já tinha começado, eu já tinha dado alguns passos. O Mastermind nasceu antes disso. Eu comecei a perceber, Giraldelli, tinha gente que comprava o Fórmula 2 vezes. O cara comprava uma vez, ou com o Érico ou com outro afiliado, e ele comprava de novo para ter acesso à consultoria e ao grupo de mentoring. E aí eu falei, porra, isso aqui tem valor. Então por que eu tô dando só como um bônus de um produto que nem é meu? E aí eu comecei a pensar diferente. E aí eu criei o Maestria. Isso foi dezembro de 2016. Maestria nasceu em dezembro de 2016. Ele veio depois da mentoria. Primeiro veio o Mastermind, depois veio a mentoria, depois veio o Maestria. Mas tudo fruto daquela semente lá de trás, entendeu? Sim. Então, foi o Mastermind a primeira iniciativa. Você falou que foi final de 2014, né? É isso. Final de 2014. Você abriu aplicações por ali e que efetivamente... Loucura, eu lembro que passou o Réveillon, fiz uma viagem e eu tava até viajando, aí a gente começou, daí passou a ter o grupo e depois acho que teve encontro, né? Que surreal, alguns cara. meses E ó, uma coisa super curiosa é que principalmente nesse começo, eu não tinha confiança em mim como eu tenho hoje.
Então eu vendia o Érico e outras pessoas como afiliado, eu fui afiliado de vários produtos, né? E eu vendia com mais força, mais voracidade, mais dedicação do que eu tinha para vender os meus próprios produtos. Então veio lá o congresso de afiliados, eu conto aqui no VDcast como foi a minha incursão nesse mundo, porque, cara, eu fui um afiliado muito bem pago, muito bem remunerado. Eu dominava tráfego pago. Hoje eu nem toco mais nisso. Eu tenho um time que cuida disso e eu não preciso, né? Porque não é minha habilidade única. Minha habilidade única é cuidar do cliente. Então, hoje eu posso não olhar para isso, né? Mas na época era a minha coisa principal. Então, virei muita noite. O Giraldelli, eu dormia 2, 4 horas por noite. Surreal, Eu sei. surreal. Você pegou essa época, né? Quando você rodou o congresso de Nossa. afiliados, eu estava pensando em rodar algo parecido, né? Com experts da área e tudo mais, né? Uhum. E aí eu perguntei, você colocou, eu fiquei, sim, verdadeiramente impressionado com a tua capacidade de implementação, porque o evento foi legal, eu participei, tinha acesso ao grupo, você falava como é que estavam os bastidores. Eu lembro, cara, que teve uma parada, putz, eu esqueci o nome do camarada. Você recebeu uma menção do dono da ferramenta lá que usava na época, tipo assim, porque você estava rodando várias Sim, cara. várias palestras online no mesmo foi dia na o cara do ferramenta. Stealth Seminar. O Jeff Ronin. Jeff Ronin. Isso, Jeff Ronin, isso aí mesmo. Surreal, cara. Citou. E aí eu falei assim, daí aí eu falei que tá, eu quero fazer isso, quero fazer bonito, igual tá sendo feito ali, bacana, mas caraca, né, implementou rápido. Daí eu perguntei assim, falando do dormir, né, eu peguei e falei assim lá na comunidade, Vitor, me dá uma noção, né, quanto tempo para implementar e para rodar esse Kona, o pessoal chamava de Kona, né. Congresso Nacional de alguma coisa, né. Com perdão aos portugueses aí, tá, aos gente? portugueses, né, que é outra coisa. Aí eu falei assim, quanto tempo? Aí você falou assim, não vá pelo meu tempo, vá pelo seu tempo, faça o seu melhor. Algo assim, né? Aí eu falei assim... Já era meio mestre Yoda, né? Pelo meu tempo, não vá. Não, daí eu falei assim, o que isso quer dizer, né? Aí a Paulinha Abreu entrou abaixo, falou assim, Rodrigo, faça no seu tempo porque o Victor não dorme. Aí eu falei, que ela já te conhecia, né? Aí eu falei assim, não. Aí eu fiz alguma brincadeira ali, falando, não, eu vou fazer, mas eu vou dormir sim, que eu não quero ficar sem dormir não. Mas aí depois, ainda bem, cara. Depois que a gente foi conversar, falou que você dormia muito pouco, verdadeiramente. Rodava à noite, fazia muitas paradas, né? Sorte que passou essa época, jovem. Passou. Eu era jovem. Eu era jovem, eu dormia jovem. Cara, eu dormia de 2 a 4 horas por noite e achava que aquilo era legal. Eu via as pessoas dormindo mais. Eu dou sempre o exemplo do Henrique Carvalho, né? O Henrique Carvalho, que dormia 8 horas por noite. E aí, se a gente ia num evento, ele dormia 7 horas e meia. Ele acordava todo quebrado. Não dormi bem. Eu falei, porra, eu durmo 2 a 4 horas e tô ótimo. O que eu não percebia é que eu não tava ótimo, né? O que eu não percebia é que aquilo ali... Quem abriu meus olhos quanto a isso foi o Nuno Cobra. Sabe quem é que foi treinador do Senna? Do Senna, no livro dele, A Semente da Vitória, ele fala isso. Ele tem um episódio só pro sono, né? E aí ele fala diretamente pra mim. Ele fala, você aí que dorme pouco e acorda melhor que seus amigos, você que dorme pouco e tem disposição, você que dorme pouco e não tá sofrendo hoje com os malefícios disso, cara, os homenzinhos que trabalham na sua cabeça, no seu cérebro, é assim que ele chama, né? As enzimas, o sei lá o que produz os hormônios, a loucura do cérebro, os trabalhadores, é assim que ele chamava, os trabalhadorezinhos que ficam no seu cérebro, fazendo reparo, fazendo manutenção, eles estão trabalhando hora extra. E tá tudo bem, agora você não tá sentindo, mas talvez aos 40 algo te pare. A conta vem, né? Tá louco, eu não quero esse negócio não, maluco. E aí eu fiquei muito bolado. Aí eu comecei a olhar pra isso, sacou? Mas eu antes achava que pra construir um negócio multimilionário, eu tinha que sacrificar minha saúde. Que eu tava pegando um atalho, que dormir era desperdício, sabe? Eu vou dormir quando eu morrer. O que eu não percebia é que se eu não dormisse, eu ia morrer. Então eu mudei isso, cara. Graças a Deus, cara. Graças a Deus. Depois também a gente tem com o Jerônimo, passei a dormir às 8 horas lá por noite. Não consigo manter. Hoje tá meio bagunça de novo, mas nunca mais vou voltar para aquele negócio de 2 a 4 horas, porque não foi benéfico. Eu cheguei a 127 quilos, Giraldelli. Você pegou essa época? Peguei. 127 quilos, não tá tudo bem. A balança da vida tava desequilibrada, né? E agora, graças a Deus, nunca mais vou chegar nesse peso e vou ficar cada vez melhor, se Deus quiser. Mas o que você ia falar? Eu ia falar que a gente quando tá no meio disso, a gente tem uma falsa impressão, né? Uma ilusão, na real, de que a gente tá sendo mais produtivo, né? Porque tá trabalhando mais horas. Mas, cara, tem uma conta maluca aí que eu não sei como fazer. Mas com menos tempo você se torna mais produtivo, né? Porque você foca naquilo que mais importa. E, cara, acho que tudo são fases. Na época você era o eu-keep, né? Fazia tudo. Eu preso. Né? Eu presa, fazia o e-mail, fazia a página, fazia tudo que tinha que fazer. E muitos dos que estão começando aí, talvez
talvez estejam nessa fase. Só que assim, não vale a pena sacrificar a sua saúde por conta de grana, tá? Você tem como ganhar grana não sacrificando a sua saúde e vivendo bem. É possível, acredite. Quanto antes você sacar isso, melhor. A prova é você, né, cara? Você abraçou isso também de ser mais fit, né? De se cuidar mais, né? Total, né? Já tive ali... Teve um dia, Vitor, que eu não lembro a época, mais ou menos, mas eu fiz um almoço de sábado numa churrascaria com os amigos, e amigos da faculdade, daqueles, né, do grupo lá da faculdade, falaram, vamos almoçar, galera, vamos numa churrascaria, era um sábado, e aí, cara, eu tava meio com pressa, os amigos são, melhores amigos, caras que eu amo, e eu comi rápido, terminei, a gente tomou, sei lá o que, lá um suco, um negócio, também falou, galera, beleza? Então tá bom, abraço. Saí, sei lá, 2 da tarde, num sábado, de uma churrascaria, peguei o carro, fui pro meu escritório, subi, era uma sobreloja, subi no escritório, sentei na minha mesa, liguei o computador e eu não tinha nada pra fazer. Eu abri o computador e falei, o que eu vim fazer no escritório? E aí, cara, eu olhei a agenda, olhei os papéis, eu não tinha nada pra fazer. E eu tava me sentindo muito bem ali. Eu percebi que o lugar mais feliz da minha vida era sentada na minha cadeira de escritório, num sábado à tarde, que eu não tinha nada pra fazer, que eu tinha acabado de deixar os amigos. E aí eu falei, cara, isso tá errado, cara. Isso tá errado. Assim, não pode ser assim. Só que eu tava bem, cara. Eu falei assim, eu preciso de ajuda. E eu fui pra um psicólogo, cara. Eu fui pra um psicólogo e falei, eu acho que eu sou um workaholic. Aí ela falou, por quê? Aí eu contei essa história, né? Daí começou, cara, mas aí, enfim, fiz ali algumas sessões pra reorganizar isso. E não foi nada grave. E umas 10 sessões ali eu reorganizei. E ali foi um shift ali pra eu repensar essa parada, cara. Porque não é comum eu estar feliz. Eu deixar meus amigos de faculdade num sábado que eu não tenho nada pra fazer pra ficar no escritório e estar feliz ali inventando trabalho. Porra, tá errado. E não foi a fase que eu ganhava tanto dinheiro. Ou seja, não tem muita ligação com o resultado financeiro, não. Surreal. Mas às vezes a gente vem com crença, né, Geraldelli, de que pra ganhar mais tem que se ferrar mais, né? E que pra ter mais resultado você tem que se esforçar mais. E que o resultado financeiro é diretamente proporcional ao quanto você se ferra pra chegar lá. E não é verdade, né? Nada disso é verdade. Eu aprendi isso recentemente, inclusive contigo, com a galera do Mastermásio. Aprendi isso recentemente. Meu pai era um caminhoneiro, né? Sou filho de caminhoneiro e dona de casa. E, cara, pro meu pai foi assim, né? O trabalho, ele trocava a hora por dinheiro, né? E daí, caminhoneiro, nos anos 70, né? Era bem mais glamuroso que hoje, porque tinha a oportunidade de conhecer vários locais. Meu pai falava assim, de boca cheia. Eu adorava, quando criança, escutar dele, assim, que ele conhecia todos os estados do Brasil, né? Não são muitas pessoas que conhecem todos os estados do Brasil. Meu pai teve essa oportunidade dos 20 ao 30. Então era meio um desbravador ali. Eu só fui entender isso depois. Porém, quando não tinha muita grana, a gente nunca faltou nada em casa, assim, mas é o famoso classe média, né, cara? Nunca teve luxo, né? Mas nunca faltou nada em casa. Porém, se as coisas apertavam, meu pai trabalhava mais, ele viajava para mais longe, ele ficava mais tempo fora de casa. E aí resolvia. E resolvia. Então, cara, eu fui treinado assim, sem saber, né? Então, pra mim, eu precisava de grana, eu precisava trabalhar mais. Cara, não é essa... Isso funciona, mas tem um limite, né? E não precisa ser assim. E eu lembro, várias vezes, isso é um assunto que sempre vem, né? À tona entre nós. E você sempre falou, cara, não precisa trabalhar mais pra ganhar mais dinheiro. A gente pode ser mais inteligente, a gente pode fazer outras paradas. E às vezes esse é um sintoma de que algo tá errado. E é um convite, né? Pra todo mundo pensar assim, né? Cara, que surreal, cara, isso. É muito louco. Obrigado, cara, por dividir e relembrar cada uma dessas coisas, né, cara? Eu entendo que não precisa ser assim, mas às vezes eu me sinto vítima disso, cara. Eu divido aqui minhas vulnerabilidades, né? Não é raro eu me flagrar nesse mesmo padrão. De tipo, então vou trabalhar mais. É muito doido, né, cara? Mesmo quando agora, graças a Deus, não faz a menor diferença, né? Então, como são essas crenças, né? Quanto elas são enraizadas na gente? Eu não sei o porquê, ou se tem a ver com, segundo Freud, né? Formação do caráter até os 7 anos. Dizem que é mais difícil de mudar o que tá ali formado, mas enfim. Comigo é assim até hoje. Eu preciso cuidar disso, porque se eu não... Se eu saio do meu conforto, do meu normal, da minha estabilidade, o normal pra mim é querer fazer tudo. Eu tenho equipe, eu tenho escrito na frente do meu computador aqui, que eu tô no escritório em casa, assim, ó, delegar tudo. Tá escrito assim, ó, só tá escrito isso, delegar
tudo. Por quê? Porque no nível de jogo que eu tô e que eu quero jogar, o próximo nível, eu não posso parar pra fazer algumas coisas, apesar de gostar. Só que pra mim, o normal é querer fazer, cara. E aí você não tá na sua zona de genialidade. Então a gente precisa lembrar disso, né? O porquê que a gente vai pra esse lugar, igual você falou, crença, formação de caráter, eu não sei. Eu verdadeiramente não sei. É um exercício, né? O normal é desestabilizar. Então a gente tem que cuidar dessas paradas. Pra algumas pessoas talvez não seja mais fácil, mas pra mim não é. Para mim não é. E aí você deixa no radar, né? Você traz pra consciência e cuida, né? Sim. Vale a pena. E Giraldelli, nesses anos todos lá no Mastermind, tem alguma coisa, cara, que você quer trazer à luz do mundo, quer deixar a galera do VDcast saber? Porque eu quero que esse podcast aqui seja sempre um espaço para as pessoas conhecerem pessoas incríveis como você e, ao mesmo tempo, que elas consigam sair daqui com algo implementável, né? Com alguma coisa que elas podem pensar diferente, alguma coisa que elas podem, talvez, experimentar. Então, tem alguma coisa que você viu lá ou que você trouxe para lá que você quer trazer para cá também? Tem duas. Posso falar duas? Manda ver, amigo. Você deixa? Claro, cara. Cara, é assim. Você pode tudo, Giraldelli. Tudo, cara. É assim, sucesso do passado não garante sucesso no futuro. É simples, mas muito verdade. Aconteceu comigo, já tive altos e baixos antes de entrar pro digital. No digital também, altos e baixos, mas às vezes a gente faz um bom resultado financeiro em um determinado mês, trimestre, ano, com um determinado produto e a gente pensa que tá garantido. E cara, não tá garantido. Cada vez menos, porque o mundo é muito dinâmico agora, né? Antes, um produto bem feito, às vezes, garantia vendas e lucros aí por muito tempo, muitos anos, meses, sei lá o quê. Então, sucesso no passado não garante seu sucesso no futuro. Tem que estar atento com isso. E uma segunda, que também tem a ver com essa velocidade, né, das paradas que estão acontecendo agora, né, principalmente por conta da internet, das ferramentas e dessa mudança maluca que a gente está no meio, né? A gente não sabe como vai ficar, né, a revolução digital, né? Porque a gente está no meio dela, então a gente não sabe. A revolução industrial acabou, a gente sabe o que aconteceu lá no início do século passado, né? A gente é o peixe dentro do aquário, né? Ele não vê o aquário. Exato. A gente não vê, exatamente. Então, nesse mundo, eu tive que aprender que é o famoso feito é melhor que perfeito, mas eu vou colocar assim, ó, implemente rápido. Implemente rápido. Não, tem mais valor você implementar, acertar, implementar e errar e colher o resultado disso do que você se planejar muito, se organizar muito, demorar muito tempo para implementar algo, qualquer coisa que você está pensando agora, a sua empresa, a sua importação, o seu infoproduto, né, para a galera que está agora no digital, o seu podcast, qualquer coisa. Faça rápido, cara, aquele conceito do MVP. Isso tem, para mim, né, para eu que venho, né, do mundo offline, a gente planejava muito, plano de negócio, tudo, e isso muitas vezes faz a gente perder tempo. Então, vale a pena implementar rápido, testar, isso tem dado mais resultados do que você planejar muito, tentar estruturar muito e depois talvez o resultado não seja tão bom quanto se você tivesse testado. Que maravilhoso, Giraldelli. E cara, me fala onde que quem tá em casa pode saber mais sobre você, conhecer mais sobre você e sobre a China Gate, sua empresa. Legal. Vamos para 2 canais. Instagram, @ChinaGate Brasil, ChinaGate Brasil, e no YouTube também, ChinaGate Brasil. Só digitar China 2 canais, porque aqui é Omnichannel. Aqui é Omnichannel. Não, e se tu comentar se você comentar no vídeo e for pro Instagram, a gente vai saber quem você é, assim espero, e vamos te atender. Só digitar, cara, nas redes sociais aí. Entra em contato com o Giraldelli se você quiser fazer de fato importação empresarial, tá bom? Para não entrar nos leads curiosos. A galera que quer saber mais sobre isso. Verdade, isso. Importação empresarial, né? Não se você quer comprar o seu tênis, a sua câmera, ou o que mais? O seu iPhone, né? Não é aqui. Aí você compra o seu iPhone lá e beleza. Agora, se você quer importar um container de alguma coisa, ou meio container, ou 20 caixas no atacado para revender e construir uma empresa importadora lucrativa que te dê renda passiva, ou
você possa revendê-la no futuro por 7 dígitos ou mais, ou até mesmo deixar de herança para os seus filhos e netos, fale comigo. Que massa, cara. Ou pessoas que trabalham com importação também, né? Sim. Que têm interesse em ser mentorados também por você, né? Você já ajudou muita gente, né, cara? Pô, bastante, cara, bastante. Mas 8.500, 9.000 alunos, que daí, a última pesquisa que eu fiz em 2020 foi que 32, 33% importam no primeiro ano, e mais um valor desse importa no segundo ano, e os outros não importam ou vão importar. Então, quer dizer, 60% importa aí entre primeiro e segundo ano. E clientes de consultoria, mais de 2.000, Vitor, porque eu tô há muito tempo, né? Só que olha que louco. Olha o que o digital faz com os negócios. Eu levei... Ó, saca essa. Eu levei, por exemplo, 20 anos para atender 2.000 clientes, tá? Vamos pensar assim? 20 anos para atender 2.000 clientes. Pô, tá certo. 10 anos trabalhava sozinho, né? Então, era capacidade limitada em um homem, né? E hoje, a gente... Todos os meses, tem consistência, já faz mais de um ano. Todos os meses a gente faz mais de 100 importações empresariais. Então hoje, posso dizer com tranquilidade que no último ano foram mais de 1.200 importações. Eu não sei se não são 1.200 clientes, porque tem muitos clientes recorrentes, tá? Mas vamos dizer assim, hoje eu arrisco dizer, sem olhar para os dados, que em 2 anos hoje a gente faz novos 2.000 importadores, que eu levei 19 anos, digamos assim, para fazer. Louco, né? Surreal. A velocidade é muito outra, louco o mundo é outro, né? O atrito é menor. Nossa, cara, parabéns, cara, por tudo que você tá construindo aí, Rodrigão. E, cara, eu tenho uma última pergunta pra você. Posso mandar ver? Pô, tamo aqui, A pergunta é a seguinte, cara. A pergunta é a seguinte. Você é um empreendedor de muito resultado. Você não é um aventureiro, né? Viu quantos anos você tá no mercado? E... eu sei que quando a gente faz um stories lá no Instagram, só uma pequena porcentagem vê, de fato, né? O Instagram não entrega tudo, né? Quando você manda um e-mail, só uma pequena porcentagem abre, né? Mas se você tivesse a chance de mandar e deixar uma mensagem para todos os empresários desse Brasil, digitais ou não, o que você falaria para eles, amigo? 100% de abertura, todos vão ouvir. Cara, eu falaria assim, ó, de que adianta você ganhar o mundo se você perder sua alma? Não adianta nada. Não dá nem pra falar nada depois disso, amigo. Eu não lembro a citação, né? Marcos, fala que é do Jabor. Giraldelli, surreal, cara, surreal esse episódio. Adorei, Vitão, adorei também. Cara. Obrigado, cara, pela sua participação, obrigado pela sua generosidade, pela sua disponibilidade, por ser quem você é. Obrigado pela contribuição que você é no Brasil. Isso é só o começo, meu amigo, só o começo. No Brasil e no mundo, né? Você ajuda a galera da China. Então, amigo, vai com Deus e tamo junto, cara. Obrigado por hoje. Obrigado, Vitão, tamo junto, irmão. Se você tá ouvindo até aqui, é hora de seguir no Spotify ou de assinar lá no Apple se você quer saber dos próximos episódios e não perder nada. Então vai lá e volta aqui. E mais, lá no iTunes você tem a chance de marcar as estrelinhas. Me dá lá 5 estrelas se você acha que isso aqui é um conteúdo 5 estrelas. E mais do que isso, lá dá pra você fazer o seu comentário, dá pra você deixar uma mensagem pra mim. E eu leio 100% das avaliações lá. Então, vai lá, escreve a sua avaliação, porque eu quero saber o que você tá achando. Eu adoro esse lance de podcast. Só que é uma via de mão única, né? A forma de eu saber o que você acha é deixando a avaliação lá ou escrevendo pra mim no Instagram, @VictorDamasio Oficial.